Bom dia para aquela criança que cresceu sabendo que o príncipe Adam era o He-Man. Para todos aqueles que assistiam todos os dias Caverna do Dragão esperando que um dia aquele jovem saísse daquela caverna. Sente na sua poltrona, na sua cadeira, no seu divã e pegue um balde de pipoca, afinal vamos começar apenas mais uma sessão. Já deixe seu like, compartilhe, comente, pois afinal, quando eu for rei, ninguém vai me vencer em um duelo. A juba que eu vou ter, você vai ver, será de arrasar, e todo mundo vai tremer quando me ouvir urrar. E o que eu quero mais é ser rei. Ninguém dizendo não faça isso, ou então pare com isso. Vou dar um sumiço livre para viver. Reis não tem cargo nenhum para aconselhar. O que eu quero mais é ser rei. Olhe para a esquerda, olhe para a direita, olhe para um lado, olhe para o outro. Eu estou em foco. Seus amigos todos vão vibrar quando a boa nova se espalhar, que o novo rei Simba vai reinar. O que eu quero mais é ser rei. Creio que já ficou bem claro de quem vamos falar hoje. Vamos falar daquele pequeno leão que o que mais desejava era ser rei. Simba, o rei leão. Bom, já ficou bem claro o desejo consciente dele. O desejo consciente dele era se tornar rei. Toda criança, todo bebê, todo recém-nascido se acha um rei. E aos poucos os pais devem educá-lo para que ele saia dessa zona de conforto dele. Por que eu digo isso? Quando a criança nasce, ela entende que toda vez que ela chora, alguém tem que fazer alguma coisa que lhe agrade. Dar comida, balançar, dar atenção. E com isso a criança começa a observar que todas as vontades dela devem ser atendidas. Se o pai ou a mãe não educarem devidamente essa criança, ela vai crescer assim, achando que é um rei. Mas e no caso de Simba, e no caso da realeza, que nasceu mesmo para ser rei? Como se daria isso? Ela cresceu escutando que um dia assumiria o trono, que um dia seria rei. E obviamente começa a fantasiar com isso. Começa a pensar como seria o seu reinado. Esse desejo ficou bem forte nele. Então o que mais ele queria era ser rei. E ainda mais para corroborar com isso, temos o seguinte fato. Toda criança se espelha em alguém. Toda criança deseja ser alguém. Normalmente o pai e a mãe. Acaba se espelhando neles. Então Simba, que tinha um pai rei, se espelhava também em ser seu pai rei. Mas agora vamos para um desejo mais profundo, um desejo inconsciente, que Freud descreve como Édipo. Aí você está me falando, mas Tito, Édipo é sobre sexualidade e o rei Leão não tem nada de sexual, a não ser a palavra sexy, que as teorias das conspirações adoram aproveitar dessa pequena cena. Mas vamos lá. O desejo de Édipo está muito além do sexo carnal. O desejo de Édipo é, de fato, assumir o lugar do seu pai. Então Simba tinha esse desejo de assumir o lugar do pai dele, de se tornar rei. Mas se você parar para pensar um pouquinho, eu creio que nunca ninguém fez isso, ou pouquíssimas pessoas fazem isso, é para o Simba se tornar rei. O que precisaria de fato, então? Precisaria, então, que Mufasa, o grande rei, o pai de Simba, morresse. Então, de forma inconsciente, Simba deseja que o pai dele morresse. Por mais que ele temesse uma coisa dessas, por mais que isso lhe causasse dor, inconscientemente ele desejaria que o pai morresse para que ele assumisse o seu lugar. Por isso que quando ocorreu de fato a morte do pai dele, ele se sentiu culpado. Por isso que foi bem mais fácil para o Scar se aproveitar disso. E tem uma parte da letra do Scar, se preparem, que mostra claramente que o velho rei precisa desaparecer para que o novo surja. No caso, a letra de Mufasa é a seguinte: Mufasa agora é passado, é hora da gente agir. Ninguém quer um rei fracassado, o novo por vir. Ou seja, sempre que o rei novo surja,
O antigo tem que desaparecer. E isso é constante em todos os reinos, todas as histórias. Temos um exemplo bem claro na Igreja Católica, por exemplo, o Papa Bento XVI renunciou e depois ele sumiu para que o Papa Francisco assumisse, mesmo que ele não tenha assumido o posto, aliás, mesmo que ele não tenha morrido, o Papa Bento XVI, ele sumiu, ele desapareceu. Então, para que o novo surja, o velho tem que desaparecer. Mas continuando, então quando o pai dele morreu, ele teve toda aquela culpa. Mesmo que conscientemente ele saiba que ele não foi responsável pela morte do pai dele, inconscientemente aquilo pesa profundamente em sua alma, porque ele almejou um dia se tornar o seu pai, ou seja, assumir seu lugar, ou seja, que o pai dele morresse. Scar se aproveitou disso e jogou toda a culpa em cima dele. E aquele medo inconsciente o tomou, e ele fugiu. E o que acontece quando a gente foge do nosso trauma inconscientemente? Aquilo nos consome totalmente. A tal ponto que quando Timão e Pumba encontraram, o resgataram. Mas não totalmente, porque ele ainda ficou com uma negação tão grande que ele nunca mais urrou durante aquele tempo, quando ele esteve com Timão e Pumba. A lição que ele aprendeu e o motivou a viver é: ignore tudo. Ratuna Matata. Isso é viver, você vai entender. É nada mais do que isso, ignorar seus problemas. Os seus problemas você deve esquecer. Isso é viver. Será mesmo? Quando Simba esteve junto, ele conseguiu suportar a vida dele. Mas raramente ele tocava no passado. Tanto é que quando Timão e Pumba descobrem que Simba é o rei, eles falam chacota, porque jamais imaginariam que aquele leão pudesse ser da realeza, pudesse ter alguma força. Ele só voltou a honrar quando se encontrou com seu passado. Quando Nala e Rafik fizeram que Simba tomasse conta de quem ele era, qual era o seu papel e que deveria voltar para salvar o seu reino, ou seja, tornar aquilo que sempre almejou, ser rei, ser igual ao seu pai. Detalhe, ele só conseguiu fazer isso quando ele se reconectou com seu pai, naquela cena do lago. Nala até conseguiu ativar a dúvida e fez com que ele fosse atrás. Quando ele teve esse momento, aí sim ele conseguiu recuperar a força, recuperar a garra de lutar. Ou seja, somente quando a gente tem um insight, tem um momento de nossa reconexão, um momento de redenção com aquilo que nos traumatizou, aí sim podemos vencer, aí sim podemos lutar uma nova guerra. Por hoje é isso, compartilhe esse vídeo e voltamos para a próxima sessão.